Olá, queridos irmãos e amados companheiros em Cristo Jesus. Mais uma vez a misericórdia divina nos reúne no amor do Cristo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Nos dias de hoje, as situações em que todos nós vivenciamos, a necessidade que todos nós temos de perdoar e de pedir perdão. O perdão, ele é libertador, porque ao mesmo tempo que ele nos liberta do outro, também liberta o outro de nós. Então é como se nós, ao mesmo tempo em que deixássemos um fardo que está muito pesado, se nós deixássemos esse fardo, nos livrássemos dele, porque estamos livres, porque já passou a época, já passou o prazo, já venceu aqui essas circunstâncias, então agora nós estamos livres para continuar a nossa caminhada e ao mesmo tempo libertamos a outra pessoa. E todos nós temos essa necessidade do perdão. Por isso, por sermos criaturas imperfeitas, criados à imagem e semelhança de Deus, nosso Pai, nós então temos essa mesma constituição, deveres e obrigações para com os nossos irmãos. Quando Pedro indaga a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar a meu irmão? Quando Jesus coloca para ele não 7, mas até 70 vezes 7, Jesus está dizendo que como criaturas imperfeitas, nós vamos cometer muitos erros, nós vamos cometer muitos enganos, e nem todos por maldade, nem todos porque nós nos satisfazemos em prejudicar ou lesar o outro. A maioria dos nossos erros é por falta de informação, é por falta de conhecimento. E quando Jesus, quando ele fala aos seus apóstolos da necessidade de perdoar ao seu irmão, preste bem, ele não está falando do vizinho, ele não está falando do colega de trabalho, ele está falando ao seu irmão. Ou seja, todos nós que aqui nos encontramos neste planeta bendito, somos irmãos, uma vez que somos filhos de um mesmo Pai, sob a égide do Cristo, nosso guia e modelo. Quando fala perdoar ao seu irmão, esse irmão que hoje caminha conosco. A nossa maior dificuldade está em perdoarmos os nossos familiares, por exemplo, os nossos entes queridos. Nós não temos para aqueles que convivem conosco dentro do nosso lar a mesma complacência, a mesma indulgência, a mesma benevolência que temos para com amigos, para com colegas de trabalho, para com amigos que frequentam os mesmos eventos e a sociedade que nós estamos. Porque eles muitas vezes nos colocariam no nosso devido lugar. Então, nós estamos sempre desculpando, nós estamos sempre dando uma outra oportunidade, mas somos muito duros, somos muito cruéis muitas vezes em perdoar aqueles que compartilham conosco a nossa vida diária. Às vezes somos violentos, agressivos, às vezes queremos impor a nossa verdade, as nossas convicções, como se nós tivéssemos o total e absoluto controle da verdade. Por isso, precisamos perdoar. O perdão, ele é libertador, mas ao mesmo tempo, ele é um ótimo instrumento para que nós possamos exercitar a caridade, a humildade e a benevolência. Se nós que somos criaturas imperfeitas, se nós que estamos aqui em aprendizado, se nós que estamos aqui para evoluir, cometemos erros, equívocos, enganos, por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de prática, devido aos nossos interesses, devido àquilo que vai nos fazer bem, muitas vezes nós erramos até com as melhores das intenções. E nós pedimos perdão a Deus todos os dias. Em todas as circunstâncias em que estamos indo no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus e à misericórdia divina, nós necessitamos do perdão. E nós vamos, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por que nós queremos que Deus
tenha para conosco benevolência, que Deus nos oferte sempre uma nova oportunidade de redenção e de remissão, e nós não oferecemos isso ao outro. E outra coisa, nós temos que perdoar independentemente da situação em que o ofensor se encontra. Porque muitas vezes nós dizemos, eu vou perdoar, mas quero que ele venha até mim. Eu perdoo, mas nunca mais quero lhe ver. Não, eu perdoo, mas onde eu estiver, faça o favor de não entrar, porque se você estiver, eu não vou ali adentrar. Será que quando nós pedimos perdão a Deus, será que Deus vai dizer para nós, filho querido e amado, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver? Onde eu estiver, você não entra? Nós não podemos. Então, se nós estamos pedindo a Deus esse perdão incondicional, nós temos que também ter para com os nossos irmãos esta mesma compreensão e esse mesmo entendimento. Porque assim como nós, eles também estão aqui recebendo uma oportunidade de refazer a sua vida. A reencarnação que a doutrina espírita tanto prega, que a doutrina espírita nos ensina, a reencarnação é uma síntese da lei de amor, de justiça e de caridade. É a oportunidade bendita de retificação. E por mais que nós não acreditemos, por mais que muitos digam, olha, eu não tenho adversário, eu não tenho inimigo, mas nós temos desafetos que muitas vezes nós causamos sofrimentos, lágrimas, dores, que nós um dia prejudicamos. E assim como nós, eles também estão sujeitos a esses sentimentos. Então, até por uma questão de inteligência, nós estamos carregando esse fardo. A nossa dificuldade em perdoar não está nas criaturas, não está no nosso irmão. O que nós temos dificuldades de aceitar é o que eles nos fizeram. A nossa dificuldade de perdão não está no ofensor, está no que ele fez. O que ele fez nos desagradou, o que ele fez nos decepcionou, o que ele fez nos trouxe constrangimento. É essa situação que nós temos dificuldades de perdoar. E aí, todas as vezes em que nós lembramos do acontecido, nós sofremos todas as dores, todas as decepções. É como se nós estivéssemos vivenciando toda aquela situação novamente nos mesmos moldes e nas mesmas experiências. E outra coisa muito importante, perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa que nós não vamos mais lembrar. Perdoar é não se deixar mais incomodar, é não se sentir perturbado por esta ou aquela situação. É como se nós abríssemos as algemas, como se nós desamarrássemos as cordas, desatassem os nós que nos prendem aos fatos e às criaturas. Então, se fomos nós que erramos, vamos lá e vamos pedir perdão. Se o outro não nos perdoa, se o outro tem dificuldade de perdoar, nós estamos fazendo a nossa parte. Aí é ele e as circunstâncias que o envolvem, mas nós estamos livres para continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. A nossa parte nós fizemos. Reconhecemos o erro, reconhecemos a ofensa, reconhecemos os prejuízos. Por isso, nós estamos humildemente, não humilhados, humildemente indo lá e nos colocando à disposição para reparar, para retificar, para reconciliar. Nós estamos ofertando a oportunidade de continuarmos a nossa caminhada. Até porque a doutrina espírita nos explica claramente os ensinamentos de Jesus. Reconcilia-se com teu adversário enquanto estás a caminho com ele nesta terra bendita. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para viver no dia a dia o Evangelho. E por sermos criaturas imperfeitas, vivendo em um mundo de provas e expiações, nós temos muito a reparar, nós temos muito a aprender
como temos muito a ensinar. Então, que possamos nós continuar essa caminhada e essa jornada, mas sem esse peso, sem esse ônus, sem essa carga que não é nossa. Quando nós carregamos o peso dessa injúria, quando nós carregamos o peso desse sentimento de ofensa, nós estamos aí atrasando a nossa caminhada e a nossa jornada evolutiva. A partir do momento em que compreendemos que nós estamos aqui, aprendizes do Evangelho a caminho da luz, onde procurar a solução? Então vamos mais uma vez recorrer à oração que Jesus nos ensinou. Quando nós dizemos lá, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. Será que quando nós oramos a Deus, nós queremos que verdadeiramente seja feita a sua vontade? Será que nós verdadeiramente estamos prontos para aceitar os desígnios do Pai? Ele que sabe de todas as nossas necessidades, Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, muitas vezes, esse adversário, esse inimigo, esse familiar difícil, esse filho trabalhoso, o cônjuge muitas vezes incompreensível, o chefe exigente. Então, todas essas criaturas são ferramentas, são recursos dos quais Jesus faz uso exatamente para que nós possamos mostrar a nossa capacidade de compreender. Joana de Ângeles, ela nos traz uma colocação muito interessante. Ela diz que nós vivemos de fatos repetitivos. As nossas atitudes, nós estamos sempre repetindo-as por uma questão de comodidade e de conveniência. Então, muitas vezes, nós erramos continuamente, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que temos oportunidade de avançar. Se mudarmos o nosso comportamento, se mudarmos as nossas atitudes, mas o medo, o receio e às vezes pedir perdão para muitos é humilhante, é fazer o papel de bobo, é fazer o papel de tolo. Não, Jesus em toda a sua temática, ele mostrou a todos nós. Quando ele precisou ser firme, ele foi firme para com os necessitados. Para outros, ele foi a brandura em pessoa. Em outros casos, ele foi disciplinador. E junto a Pilatos, que é a síntese, que é um exemplo do egoísmo, ele simplesmente deixou a ele o cargo de compreender, o cargo de dar a ele a satisfação. Porque Pilatos, entre tudo aquilo que nós conhecemos da história do Cristo aqui entre nós, Pilatos foi o único que poderia ter libertado Jesus. Foi o único que poderia ter livrado Jesus da cruz, mas ele foi omisso. E muitos de nós estamos sendo Pilatos, porque ainda somos dominados pelo um pouco de orgulho, pelo um pouco de egoísmo, pelo um pouco de comodidade. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos sair daquilo que nos é agradável. E aí nós vamos absorvendo essas energias de ofensa, nós vamos absorvendo essa energia porque muitas vezes usamos os outros como artifícios de escape, como se fossem eles um verdadeiro para-raio, onde nós descarregamos nossa raiva, nosso ódio, a nossa inveja, o nosso ciúme, a nossa incompreensão, a nossa falta de entendimento. Por isso o perdão é tão amplo. Nós não podemos avançar se nós não compreendermos o que é perdão. Nós não podemos dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas se nós não aprendemos o que é perdão. Como eu posso desejar o bem para o próximo com o coração ainda transbordando de amargura, desses sentimentos contrários? E como nós falamos ainda há pouco, perdoar não significa que você vai esquecer. A não ser que soframos um aneurisma, um AVC, nós vamos continuar lembrando. O que nós não podemos mais é vivenciar isso todos os momentos em que lembrarmos.
E aí, não desejar o mal do ofensor, não querer que o ofensor seja prejudicado, não nos alegrarmos com as decepções e a frustração do opressor. Pelo contrário, nós temos que rogar a Deus que ele seja feliz, que ele tenha todo o entendimento possível, que a sua vida seja de prosperidade, de entendimento, porque se ele encontrar a felicidade, ele não mais vai ofender a ninguém e nós vamos estar sendo para ele uma ferramenta, um instrumento de aprendizado. Assim como nós influenciamos e somos influenciados pelos outros, neste momento, nós estamos sendo o próprio Cristo ali servindo a eles, então, o Pilatos. E nós temos isso em nós. Quando perdoamos até 70 vezes 7, em muitos casos dentro do nosso lar é a mesma falta. Alguns dirão, ouvindo a nós nesse momento, mas eu já perdoei tantas vezes, eu vou ter que continuar perdoando? Sim, quantas vezes se fizer necessário, porque nós aprendemos, o ser humano ele aprende é pelo exemplo, não é pelas palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque nós somos uma tríplice atitude. Nós muitas vezes falamos uma coisa, pensamos outra coisa diferente e fazemos outra mais diferente ainda. E isso fica difícil de identificar o nosso ser. Então, compreender a essência do perdão é praticar a caridade na sua melhor essência. Exercitar o perdão é libertar-se de tudo aquilo que nos prende ainda à inferioridade. É um atraso evolutivo. Quando nós temos dificuldades de perdoar, é porque nós estamos vendo no ofensor aquilo que nós temos latente em nós. Eu não perdoo porque ele é arrogante. Significa que nós precisamos lidar com a arrogância. Ah, eu não perdoo porque ele está rindo de mim. Então, nós também estamos rindo dos outros, com as suas falhas, com os seus equívocos, com as suas quedas. Então, aquilo que tanto nos incomoda no outro é o que nós temos que corrigir em nós. Nós olhamos com tanta facilidade o cisco no olho do outro e não conseguimos encontrar a trave no nosso próprio olho. Então, exercitar, perdão é exercício. O Gandhi, que é para todos nós um grande exemplo de paz, um grande exemplo de um líder, o Gandhi sempre dizia: eu nunca me sinto ofendido. Certa feita, numa de suas conversas, ao final da noite, já na sua casa, no momento de descanso, uma senhora o procura. Ele atende-lhe a porta e ela diz: eu vim me desculpar. Ele fala: mas desculpar do quê? Ela fala: porque eu lhe ofendi. Ele fala: você não tem que pedir desculpas. Ela fala: mas eu lhe ofendi. Ele fala: não precisa se desculpar porque eu não me senti ofendido. Então, quando nós não mais nos sentirmos ofendidos, é porque nós já compreendemos a magnitude da vida em que nós nos existimos. Compreendemos que os nossos irmãos em aprendizado ainda também estão em evolução, eles ainda estão em burilamento. Somos todos nós um diamante bruto sendo lapidados aí pelo buril, pelo martelo, pela clava, pela chave. Nós estamos esse diamante bruto sendo lapidado para ser aquela joia cobiçada, não nas vitrines, mas perante a misericórdia divina. Quando as criaturas olharem para nós, não temos a pretensão de sermos perfeitos ou de sermos uma síntese, mas de sermos capazes de compreender que os nossos irmãos, assim como nós, estão caminhando na busca do que é melhor para cada um de nós. Na certeza de que Deus, sabendo de nossas necessidades, Ele nos oferece aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós pedimos. Jesus não está aqui para satisfazer os nossos caprichos, para atender os nossos anseios infantis. Ele está aqui para que nós possamos contribuir. Quem tem um tijolo, vai lá e contribui com o tijolo.
Quem pode construir uma parede, contribui aí lá elevando uma parede. Quem não pode, leva água. Quem não pode, contribui com a areia. Mas todos nós somos trabalhadores desse edifício, esse edifício bendito que nos acolhe, chamado planeta Terra. E como nós vamos viver em harmonia? Como nós vamos viver em equilíbrio? Como nós vamos ajudar o Cristo nessa obra bendita? Amando uns aos outros como Ele nos amou, oferecendo ao outro a mesma oportunidade que rogamos para conosco. E assim, como pedimos sempre a Jesus, a Deus, aos benfeitores espirituais, que nos ajude com as nossas imperfeições, com os nossos erros, então nós temos que oferecer a mesma opção àqueles que caminham conosco. Jesus, no momento sublime da crucificação, ele, olhando para os seus algozes, diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E se nós não sabemos ainda o que fazer, então vamos ofertar amor, misericórdia, afeto, mas acima de tudo compreensão para os nossos irmãos de caminhada, que juntos possamos compreender o verdadeiro sentido da nossa existência. Crescer, evoluir, aprender, servir e amar. Servindo para aprendendo a amar, amando para melhor servir. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.